Bom, boa noite a todos os confrades. Hoje, 4 de novembro de 2024, mais uma reunião nossa ordinária e que tem como pauta principal a apresentação do confrade Leandro Fernandes e do seu patrono que ele não sabe bem o nome, mas ele vai se lembrar. Vamos iniciar com a oração da nossa academia. Ó Pai de bondade, aqui viemos clamar, que abençoe os passos dessa jornada. Abençoe, Senhor, cada sonho, cada olhar, os caminhos da cultura, na fé renovada. Ilumina, Deus, o sertão do Pajeú, a terra de floresta, berço de sabedoria. Que atrás prospere tudo o que faz, pela literatura, pela cultura, que seja luz e guia. Que seja luz e guia. Que nossos trabalhos sejam bênçãos sem fim, dando em cada alma, em cada chão. Então, prepare-se, seguiremos assim. Em todo o Nordeste, em toda a nação, ilumina, Deus, o sertão do Pajeú, a terra de floresta, berço de sabedoria. Que atrás prospere tudo o que faz, pela literatura, pela cultura, que seja luz e guia. Em cada confrade, em cada confreira, seja instrumento de amor e inspiração, nas páginas do tempo, escrevendo a história do nosso sertão, com fé e devoção. Ilumina, Deus, o sertão do Pajeú, a terra de floresta, berço de sabedoria. Que atrás prospere tudo o que faz, pela literatura, pela cultura, que seja luz e guia. Amém. Oh. Amém. Amém. Bom, primeira pauta nossa, a apresentação do confrade Leandro, e ele pode inverter, se quiser, a apresentação também do patrono da sua cadeira, Napoleão Tavares Neves. Fique à vontade, Leandro, a palavra é sua. Meu confrade, só me diga quanto tempo eu tenho. À vontade, fique à vontade. Tá, não vai ser muito longo, não. Bom, inicialmente, boa noite a todos mais uma vez. Eu sou Leandro Cardoso Fernandes, ocupo a cadeira de número 16 deste magnífico sodalício, cujo patrono é Napoleão Tavares Neves. Então, por hierarquia, por ordem de importância, com certeza, o doutor Napoleão vem primeiro. Então, como acho que a gente já está ficando acostumado, Léo, né? Você botando
botando o serviço em cima da hora e eu tendo que correr para fazer, né? Mas dá certo, mas deu certo. E, então, assim, na verdade, falar de doutor Napoleão Tavares Neves, que além de ser patrono é meu sogro, né? Ao mesmo tempo uma tarefa fácil e uma tarefa difícil. É fácil porque suas qualidades de médico, de escritor e de ser humano excepcional, elas sobressaem facilmente em qualquer análise. E é difícil porque, pela exiguidade do tempo dessa atividade de hoje aqui que estamos fazendo, eu corro realmente um sério risco de subdimensionar a grandeza desse homem excepcional. Então, é um desafio. O Dr. Napoleão Tavares Neves nasceu no dia 17 de setembro de 1930, no sítio Belo Horizonte, na cidade de Jardim, Ceará. Sítio esse que pertencia a seu avô paterno, Napoleão Franco da Cruz Neves. E faleceu no dia 5 de março de 2022, em Barbalha, no Hospital São Vicente de Paulo, terra que ele adotou pelo coração, jardinense de nascimento, barbalhense de coração. O Dr. Napoleão era o filho mais velho de Joaquim Pereira Neves e Dona Maria Tavares Neves. Seu pai, Joaquim Neves, era o quarto filho do coronel Napoleão Franco da Cruz Neves, que era conhecido como Coronel Franco, ou Pai Franco, e Ana Pereira Neves, Dona Ana Neves do Jardim, que era filha de Joaquim Pereira da Silva e Constância Pereira de Sá. Dona Ana era, portanto, irmã de Manuel Pereira Lins, o Né da Carnaúba, sendo o Né da Carnaúba seu irmão mais novo. Quem auxiliou o Dr. Napoleão a vir ao mundo foi o médico barbalhense Dr. Pio Sampaio, que era irmão de Dr. Leão Sampaio, que é considerado hoje o maior médico do interior do Nordeste, Dr. Leão Sampaio. Então, Dr. Napoleão, ele contava esse episódio do nascimento dele com muito bom humor, sabe? Porque sua mãe, Dona Maria Tavares Neves, ela sofreu um trabalho de parto prolongado que se arrastou por 3 dias. E ele, quando ele contava essa história, ele ria e dizia assim, mas também com a cabeça grande como a minha, ele ria e contava essa história com muito bom humor. Mas quem ajudou Dr. Napoleão a vir ao mundo foi Dr. Pio Sampaio, né? E o mais engraçado é que o menino que ali nascia, né, o Dr. Napoleão, anos mais tarde ele viria a trabalhar com o Dr. Pio Sampaio, exatamente o médico que ele recebera no mundo. Dr. Napoleão cresceu no sítio Saco, na bagaceira do engenho do avô materno, que era Manuel Tavares Rosendo, Coronel Né Rosendo, ou Pai Né, como ele chamava, né? Era um fazendeiro do município de Porteiras, e Dr. Napoleão, na verdade, moldou a infância dele nas gamelas de rapadura dos engenhos do Coronel Né Rosendo e nas lidas com o gado ao lado dos vaqueiros do sítio. Ele adorava falar lá do sítio Saco, né, que era o sítio do Coronel Né Rosendo, que tinha até uma quadrinha, deixa eu ver se eu me lembro aqui, que ele dizia assim, lá no saco de Né Rosendo, todo mundo dá a renda, só não dá Né Rosendo, que é o dono da fazenda. Então tinha umas quadrinhas, ele adorava contar essas quadrinhas que ele recolhia da época, né? Então, essa infância idílica dele, uma infância paradisíaca, como ele dizia que foi a melhor infância do mundo, né? Ele traduziu esses episódios da infância em belíssimas crônicas, como O Choro do Gado, que ele replicou essa crônica várias vezes, dizendo que ele não conseguia que a crônica realmente traduzisse com perfeição o que ele sentiu ao ver os vaqueiros levando o gado e, ao se depararem com uma reis morta, o gado todo começar a chorar e os vaqueiros tirarem o chapéu e chorarem junto com o gado. Então, ele replicou essa crônica, ele refez essa crônica várias vezes e nunca conseguia, ele disse que nunca conseguia realmente fazer de uma maneira que traduzisse a emoção que ele teve em ver esse episódio. Então, nesses episódios como o Choro do Gado, a briga do tio com a cobra,
A Caranguejeira e o Cavalo do Cão. Ele assistia tudo isso como menino da Bagaceira de Engenho, e ele traduzia isso nas milhares de crônicas que ele fez durante a vida, né? Inclusive, essas crônicas, né, por exemplo, os episódios, inclusive, ligados ao cangaço e ao messianismo da região, como, por exemplo, o fogo de Chico Chicote, lá, o fogo das Guaribas, que ele ouviu, inclusive, de testemunhas auriculares, porque na época que Chico Chicote estava sendo atacado pelo Zé Bezerra, todo mundo pensava que era Lampião que estava dando um bote em Chico Chicote. Inclusive, Antônio da Pissarra foi até o sítio Saco pedir a Né Rosenda ajuda para darem uma retaguarda ao vizinho, que era Chico Chicote. E aí, Coronel Né Rosenda forneceu algumas armas, e eles foram. Quando chegaram lá, a polícia disse, pode voltar, que aqui não é Lampião, não, aqui é a polícia. Eles voltaram e devolveram as armas. Então, essas histórias ele ouvia de testemunhas auriculares ali daqueles momentos que foram um contorno ali do episódio do fogo das Guaribas. Então, montado no cavalo de pau, ele brincava, assistia aos aboios, às pegas de boi, acompanhava o vaqueiro nos vai e vem das reses, de uma fazenda para outra, comia o típico almoço da vaqueirama, né, farinha, rapadura, carne tirada do alforje. E ele dizia uma coisa interessante, que a carne que ele comia, essa carne tirada do alforje, ela tinha um gosto sui generis. Só quem viveu no meio dos vaqueiros é que podia ter conhecimento desse sabor especial da carne que era tirada do alforje. Era como se o alforje ficasse salgado. E botava a carne ali dentro e eles comiam naqueles pousos, né? E ele disse que tinha um gosto assim particular. Então, dessa infância vem a recordação, por exemplo, das andanças do cangaceiro Moreno na região entre Brejo Santo e Porteiras, aí em 1938, né? E o medo que o doutor Napoleão tinha de que Moreno chegasse no sítio Saco, porque todo mundo sabia que ele tinha sede no cofre do coronel Né Rosendo. Mas aí ele um dia manifestou esse receio para o avô, né, para o coronel Né Rosendo, e Né Rosendo disse, tenha medo não, meu filho, que o saco é tão escondido que nem cangaceiro acha. Mas ele disse que nunca conseguia dormir, porque de noite, de madrugada, quando o cancelão a cancela batia, ele diz, valeu, minha Nossa Senhora, Moreno chegou. Com medo, né, dessas coisas de Moreno chegar. Inclusive, ele contava que ouviu o delegado de Porteiras chegar, dando notícia ao coronel Né Rosendo que Moreno tinha posto fogo numa fazenda chamada Algodões, na região de Brejo Santo ali, que tinha tocado fogo na fazenda. Então, foi nessa infância, né, também nas noites frias do Saco, que Dr. Napoleão teve um episódio interessante que eu gostaria de registrar aqui, que ele conheceu José Menezes, o Zé Cavaquinho, o homem dos 7 instrumentos. Para quem não lembra quem é Zé Menezes, quem não está associando, o Zé Menezes foi o autor das vinhetas do Chico City, do Vivo Gordo, dos Trapalhões. Então, o Zé Menezes era jardinense, era de Jardim, foi para o Rio de Janeiro, trabalhou no rádio em Fortaleza, depois para o Rio de Janeiro, e Dr. Napoleão lembra do Zé Menezes e um primo dele chamado Luiz Rósio, passando noites lá no Saco, por exemplo, colhendo as novenas, as excelências, as modas de viola, e eles recolhendo aqueles sons, né? Então, quando foi no início dos anos 2000, o Zé Menezes foi homenageado em Jardim, e, por incrível que pareça, quem foi saudá-lo foi o Dr. Napoleão. E o Dr. Napoleão contou esse fato a ele, né? Aí ele virou e disse assim, rapaz, você se lembra disso, porque era um frio de lascar. Eu quase morro de frio nessas noites lá no pé da serra, né? Então, uma coisa interessante. Dr. Napoleão foi alfabetizado aos 9 anos de idade. Vocês veem como são as coisas, né? É como se você pular um apartheid social, né? A pessoa ser alfabetizada praticamente aos 10 anos de idade. Aos 9 anos de idade, ele foi alfabetizado por sua tia paterna, Beatriz Pereira Neves, que era Dona Beatriz Neves, ele chamava de Tatis, que morava no Jardim. Então, ele recebeu as primeiras letras com Dona Beatriz e as operações matemáticas básicas, né? E rapidamente progrediu para
para o estudo de história e geografia, até que, ao cabo de alguns anos, estudando lá com Dona Beatriz, ele estava pronto para fazer o exame de admissão. Então, ele prestou o exame de admissão e passou, foi admitido no ginásio do Crato, o famoso ginásio do Crato, né? É desse período que ele traduzia em muitas crônicas, lembranças, por exemplo, do seu pajem, era um vaqueiro chamado Antônio Farosa. Esse pajem, esse vaqueiro, é quem guiava ele de Porteiras ou do Jardim até o Crato, quando ele precisava ir ou voltava de férias, para não ir só, né? Então, foi esse Antônio Farosa que mostrou para ele onde estavam enterrados os cangaceiros marcelinos, no alto do Leitão. Aquilo estava perdido no meio do mato. E o Antônio Farosa mostrou, e onde estavam enterrados os cangaceiros marcelinos, e o que foi aquilo, quem matou, contou para ele mais ou menos a história, né? E também mostrou aonde havia sido enterrado o cangaceiro Sabino Gomes, quando da fuga após o fogo da Pissarra, em 1927, não é isso? Então, esses detalhes ele foi colhendo na época, né? Por exemplo, aqueles vaqueiros que diziam por onde Lampião subia a serra, pelo sítio Salvaterra, por onde ele descia, pela Fonte da Pendência, para onde ele ia, como é que ele chegava na Serra do Mato. Então, esses percursos, essas subidas e descidas de Lampião na Serra do Araripe, ele tinha um conhecimento muito grande de ouvir realmente, de testemunhas até presenciais mesmo da época, entendeu? Então, de posse dessas informações que o Antônio Farosa passava para ele lutou pela preservação do local e quase 6 décadas depois ele teve a satisfação de ver construído um monumento de preservação do Alto do Leitão, feito pela Prefeitura de Barbalha, né? Um marco histórico, né, daquela chacina que ocorreu ali no início de 1927. Nesse período, né, ele, como um menino curioso, que iniciava uma descoberta de um mundo além do mundo da Chapada do Araripe, né, ele ouvindo rádio, ele dizia que pela voz de João Ramos, da rádio PRE9, ele recebeu a notícia da morte de Lampião em Sergipe em 1938. E também acompanhou todo o desenrolar da Segunda Grande Guerra pelas ondas do rádio, inclusive ele disse que ajudou muito no estudo de geografia, porque ele acompanhava o desenrolar da guerra pelo mapa mundi, né? Então, dessa época do ginásio do Crato, ele tem lembranças impressionantes, assim, que também viraram crônicas, né? Uma delas, que eu grifei para relatar aqui para vocês, é a passagem de Luiz Gonzaga pelo Crato, em demanda do Exu, onde ele iria reencontrar a família, que ele não via há mais de uma década, né, depois que ele deixou o Cariri. E isso, segundo pela memória do doutor Napoleão, teria se dado em 45 ou 46. Ele contava que um dos professores do ginásio do Crato pediu que eles assistissem à apresentação do sanfoneiro do Riacho da Brígida e que redigissem um texto a respeito desse evento. O doutor Napoleão me contou várias vezes que lamentava não ter guardado a redação que ele tinha feito, porque disse que tinha ficado muito boa. E essa apresentação de Luiz Gonzaga se deu no Cassino Estrela, segundo ele, e que o próprio Gonzaga, de terno branco, com a sanfonona branca também, teria dito ao final da apresentação que dali ele pegaria a fubica de Pedro Maia e iria para o Exu rever os parentes. Você vê aí, ele falou que ia pegar a fubica de Pedro Maia. Pedro Maia é o célebre fotógrafo que tirou as fotos de Lampião em 1926. Tinha uma fubica que fazia trânsito do Crato para o Exu. Então, esse é um exemplo assim, de que realmente ele protagonizou essas adjacências assim, de um dos momentos mais emblemáticos, né, da cultura nordestina, que é o retorno de Luiz Gonzaga ao Exu, a célebre desenrolar do Respeita Januário e tal e tal. Então, ele já decidido a cursar medicina, o doutor Napoleão passou um curto período de tempo em Fortaleza, fazendo estudos preparatórios, e também em Salvador. Mas foi no Recife que ele logrou êxito, tendo sido admitido na Faculdade de Ciências Médicas de Pernambuco em 1900 e colado grau em 1958. Então, ele se formou em 1958 na Faculdade de Ciências Médicas de Pernambuco.
E uma coisa interessante, naqueles anos em que ele vivia entre Jardim e Porteiras, o Sítio Saco, ele se sentiu inspirado pelo trabalho do médico Pio Sampaio e também doutor Leão Sampaio, né? Eram filhos do coronel Zuca Sampaio, que teve uma atuação que foi quem fundou a Casa Sampaio, onde Lampião comprou aquele chapéu de feltro que ele foi para Juazeiro, e também construiu a Igreja do Rosário lá em Barbalha, né? Então ele se sentiu inspirado por esses dois médicos, né, que tinham nome de padre, eles eram muito religiosos, né? Pio e Leão, nome de papa, quer dizer, né? E ele me disse várias vezes isso, né? Ele disse que desde criança ele sabia o que ele queria, que era ser médico. Ele disse que gostava de tudo relacionado ao trabalho do médico, sobretudo o de atender a quem não podia pagar. Teve um exemplo desses verdadeiros discípulos de Hipócrates e Asclépios, né, que foi Dr. Pio Sampaio, Dr. Leão e Dr. Lírio Calu, que atendiam sem distinção a quem tinha e a quem não tinha dinheiro. Então, após a sua graduação, em 1958, ele retorna para o Cariri, já imediatamente, né? E ele era numa época em que o Crato tinha um hospital, que era o Hospital São Francisco, que havia sido construído em 1936 pelo bispo do Crato, Dom Quintino, para tratar, na época, os acometidos pela peste bubônica, uma epidemia que teve no Crato na época. Inclusive, uma particularidade aqui, o doutor José Cordeiro de Lima, que tratou do olho cego de Lampião em Triunfo, né? Filho do doutor João Cordeiro, não é isso? O doutor José Cordeiro de Lima foi para o Crato ajudar nessa epidemia de cólera. E parece, como ele gostava muito de violão, de carnaval, o povo tinha uma quadrinha que eles falavam lá, que o doutor Napoleão disse para mim que era assim: o doutor José Cordeiro veio acabar uma peste e trouxe outro, carnaval. Bom, então, desde 1936, o Crato já tinha hospital, que era o Hospital São Francisco, né? E em Juazeiro veio ter hospital em 55, né? Foi um hospital São Lucas, que era dirigido pela Sociedade São Francisco das Chagas. Então, o doutor Napoleão chegou em 59, né? E ele pontificou lá nesse hospital, em Juazeiro, Hospital São Francisco, Hospital São Lucas, né? Ao lado de grandes médicos da época, como o doutor Mozart Cardoso de Alencar. Doutor Mozart era poeta e médico, e foi quem assinou o atestado de óbito do padre Cícero. Doutor Mauro Malzone, doutor Mauro Sampaio, que era filho de Leão Sampaio, que foi prefeito de Juazeiro, quem construiu a estátua do padre Cícero lá no Horto, né? Então, por 33 anos, ele trabalhou no SANDU, né, o Serviço de Assistência Médica Domiciliar de Urgência da época, né, em Juazeiro do Norte, sendo concursado, né, pelo Instituto Nacional de Previdência Social, que é o INAMPS, e que mais tarde evoluiu para o SUS. Em 1964, ele contraiu matrimônio com Dona Maria do Socorro Sampaio Neves, que era filha, inclusive, de um parente dele, né? Foi um grande amor, né? Foi uma bela história de amor, que depois eu vou falar um pouquinho mais para vocês aqui. E dessa felicíssima união nasceram 3 filhas: Jácia Maria Neves Coelho, pediatra, casada com o Dr. João Armando Coelho, que é um oncologista, hematologista e oncologista; Miriam Neves de Sá, que é endocrinologista, casada com o Dr. Jairo Zaque de Sá, que é cirurgião plástico; Raíssa Maria Sampaio Neves Fernandes, reumatologista, casada com Leandro Cardoso Fernandes, cardiologista. Então, você vê que as férias lá eram um verdadeiro congresso médico. Só tinha médico, só se falava em exame, em doença, em remédio. Muito médico, né? Então, nos passos de doutor Leão e doutor Pio, doutor Napoleão atendia no seu consultóriozinho praticamente de graça, sem nunca conseguir fazer o consultório prosperar financeiramente. Em 1970, foi iniciado o projeto de construção do Hospital Maternidade São Vicente de Paulo, né, que foi levado a cabo, adiante, por seu amigo Dr. Lírio Calu e pelo padre Eusébio de Oliveira Lima. E, após a conclusão do hospital, foi conduzido pelas irmãs beneditinas. Hoje, o Hospital São Vicente de Paulo, o Hospital Maternidade São Vicente de Paulo, é o maior complexo médico hospitalar do Cariri. Lá,
Doutor Napoleão trabalhou, foi plantonista, diarista e foi, inclusive, diretor do hospital. Ao se aposentar, ele foi convidado pela Prefeitura de Barbalha para atender na atenção básica à saúde. E ele escolheu uma comunidade paupérrima chamada Malvinas, que é um bairrozinho, que hoje já é um bairro, mas na época era uma comunidade que não tinha nem infraestrutura direito de esgoto, de saneamento básico, etc. Então, isso aqui é uma coisa que eu acho interessante, porque ele, aos 80 anos de idade, nunca havia perdido o ânimo para trabalhar, nem ter perdido essa paixão pelo consultório, para atender os necessitados. Né? Então, ele trabalhou nesse posto de saúde das Malvinas por 8 anos, até os 88 anos de idade. Era o médico em atividade mais antigo do Ceará. Enquanto a maioria dos colegas médicos atendiam 20 pacientes por dia, ele chegava a atender quase 40. Aí, um belo dia, os técnicos do Ministério da Saúde chegaram lá no posto das Malvinas, porque haviam achado estranho que um único posto de saúde, um PSF, né, tivesse atendido 60 mil pessoas em 8 anos. A fiscalização resolveu investigar porque achava que era fraude, alguém estava fraudando alguma coisa, né? Só que eles chegaram lá e constataram simplesmente que o doutor Napoleão cumpria à risca os horários de atendimento. Ele não mandava nenhum morador de volta sem atendimento e sem medicação. Então, assim, não faltavam prontuários para poder atestar a veracidade disso. Né? E os próprios técnicos perguntaram por que ele fazia aquilo. E ele dizia, batendo no peito, está aqui. Eu nasci para isso. Eu faço porque eu nasci para isso. Então, sua atividade como médico lhe abriu as portas, né? Assim, muitas portas no campo, principalmente da pesquisa histórica e cultural da região, né? Então, à guisa de exemplo, por exemplo, vou dar um exemplo aqui do que ele me contava muito. Esse paciente dele morou na casa do padre Cícero. Inclusive, o padre Cícero foi padrinho de casamento dele, que chamava seu Raimundo Gomes de Figueiredo. E esse Raimundo Gomes de Figueiredo era paciente do doutor Napoleão e foi testemunho ocular de quando o padre Cícero recebeu a notícia que Lampião estava nos arredores de Juazeiro querendo se encontrar com ele. Então, seu Raimundo disse com as seguintes palavras, né? O povo já diz o que diz de mim, imagine com esse homem aqui em Juazeiro. O padre Cícero teria dito isso, né? Então, esse seu Raimundo Gomes Figueiredo também, como ele criou esse hábito de conversar com os mais velhos no consultório, recolher essas histórias, né? Então, ele recolheu muita coisa. Inclusive, esse Raimundo Gomes de Figueiredo havia falado para ele sobre Júlio Pereira, que havia uma incógnita de quem é que fornecia armas para Lampião no Cariri. E havia essa lacuna. E foi exatamente Júlio Pereira que acabou soprando esse nome, falando o nome do doutor Napoleão, conseguiu ligar as coisas, e que Júlio Pereira, que era um genro do coronel Santana, Antônio Joaquim de Santana, que era quem comprava munição e entregava a Lampião. Comprava no Crato, em Juazeiro, e entregava a Lampião. Inclusive, seu Raimundo Gomes de Figueiredo disse que Júlio Pereira marchou com Lampião quando ele desceu a Chapada do Araripe, cruzou Barbalha, pela Rua do Videl, ensarilharam as armas na Praça Filgueira Sampaio. Lampião tomou uma cerveja no hotel que tinha lá, Hotel Centenário, se não me engano o nome. De lá foram para Juazeiro e Júlio Pereira do lado de Lampião o tempo todo. Então, ele obteve muitas informações sobre Benjamin Abraão Boto, muitas delas foram repassadas ao mestre Frederico Pernambucano de Melo, que, inclusive, foram de muita valia para que ele fizesse essa colaboração do Dr. Napoleão, para que ele escrevesse o livro Benjamin Abraão, Entre Anjos e Cangaceiros, né? E também na colaboração do filme Baile Perfumado, de 1996. Aqui eu abro um parêntese, né, para falar disso, porque muitos dos punhais usados no filme O Baile Perfumado foram mandados fazer para o Dr. Napoleão na oficina do Paulo Pereira, que era filho do Zé Pereira, né, o famoso feitor de facas lá do Jardim. O Paulo Pereira tinha uma oficina
de facas lá no Crato. A placa era feitor de facas. Eu ainda conheci essa oficina lá, e conheci, inclusive, o Paulo Pereira, já muito doente, né, com insuficiência cardíaca. Ele fazia aqueles punhais com um fole, uma espécie de fole, lá eu ainda conheci, levado por doutor Napoleão lá. Então, o Paulo Pereira fez esses punhais, e, através do doutor Napoleão, esses punhais chegaram ao Frederico para que ele suprisse, né, as necessidades do pessoal das filmagens do baile perfumado. Então, doutor Napoleão era sócio do Instituto Cultural do Cariri, do Instituto Cultural do Vale Caririense, com publicações muito frequentes em revistas relacionadas a esses institutos, como Itaitera e a Província, né? Ele fazia com muita frequência crônicas, contos e poesias, e colocava e publicava nessas revistas. Então, além da quantidade impressionante de crônicas, doutor Napoleão, ele nos presenteou com vários e importantes livros. Eu vou mostrar aqui alguns para vocês. O primeiro deles é esse aqui. É o Primeiro Templo Católico do Cariri e Outros Fatos Históricos, que é um livro que foi publicado pela Universidade Federal do Ceará. Certo? O segundo livro foi publicado, é uma publicação pessoal dele, que é Barbalha Cultural, esse outro livro, Barbalha Cultural, uma coletânea de crônicas, causos e coisas do dia a dia dele lá, né, na cidade. O outro livro é Cariri, Cangaço, Coiteiros e Adjacências. Esse livro tem uma participação editorial importante do Dr. Melquides Pinto Paiva, que ficava pressionando ele para que ele colocasse num livro muitas dessas crônicas, mas ele tinha muito receio de que tinha muita gente viva ainda que podia milindrar, alguém que tivesse vivo, descendente lá do Coronel Santana, não sei o quê. Mas ele acabou fazendo o livro, e foi um livro muito interessante, que é esse aqui, Cariri, Cangaço, Coiteiros e Adjacências. Tem algumas outras que eu achei aqui. Tem um livro póstumo, né, que foi uma coisa que eu preciso falar aqui é que é o seguinte: doutor Napoleão dava muito trabalho aos Correios. Ele mandava carta todo dia. Era uma pilha de carta que ele botava nos Correios todo santo dia. Tanto é que os Correios o homenageou com um selo. Tem um selo, foi feito um selo em homenagem a ele, como uma das pessoas que mais realmente usava, que mandava cartas e recebia cartas para o Brasil inteiro, né? Então, uma das pessoas que ele mandava cartas com muita frequência era um primo, um parente que morava no Paraná. E esse primo, que é Marcos Aires, quando o doutor Napoleão faleceu, ele fez esse livrinho póstumo aqui, que ele compilou muitas das cartas com informações, com crônicas, com tudo, inclusive tem coisas sobre vaqueiros, sobre cangaço aqui nesse livro, e ele fechou nesse livro. É um livro que, inclusive, está à venda na Amazon, que é Causos e Crônicas, do Dr. Napoleão Tavares Neves. É um livro muito interessante, gostoso de ler. Agora, tem muitas publicações, que aí é com o amigo Adriano, que é o homem que gosta de editar, né, de fazer essa parte editorial. Por exemplo, esse livrinho aqui, ó, que chama Colégio 24 de Abril de Jardim, Autêntica Forja de Lideranças. É um livro que praticamente não existe mais. Foi um livro que foi editado pelo Instituto Cultural do Vale do Cariri. Esse aqui, da Urca para Barbalha, quando ele recebeu o título de doutor honoris causa pela Universidade Regional do Cariri. Esse título de doutor honoris causa, como ele era fonte frequente, né, de pesquisa para os alunos do curso de História da Universidade Regional do Cariri, e para vocês terem uma ideia, ele tinha um nome citado em mais de 3% dos trabalhos que eram apresentados e publicados naquela instituição, na Universidade Regional do Cariri. Tanto que o Conselho Universitário colocou com unanimidade que ele merecia o título de doutor honoris causa da Universidade Regional do Cariri. Então, esse livrinho, né, que eu mostrei para vocês, que é o discurso dele lá, homenagem lá na universidade, tem vários outros aqui que eu não vou
por exemplo, Juazeiro em 2 tempos, Barbalha, caiu aqui, Barbalha em 2 tempos, são duas crônicas, né? Tem esse aqui que é muito interessante, ó, que é Tríduo de Estudos, ó, Padre Cícero e Cangaço, que é uma crônica, que são várias crônicas sobre o Padre Cícero e sua relação com o Lampião e com o Cangaço ali e tal. Então, tem muitas publicações interessantes, né? Crato em dois momentos, tem muitas publicaçõezinhas pequenas. E aqui uma homenagem da Academia dos Cordelistas do Crato, um cordel em homenagem. Então, em 2012, ele foi agraciado com o título de membro honorário da Academia de Medicina do Ceará. Na época, ele era o médico em atividade mais antigo do Ceará. Então, ele foi cidadão barbalhense, cidadão cratense, cidadão juazeirense, cidadão missão velhense, cidadão brejo-santense, e fora os que eu não sei. Os que eu sei são esses aí. Juazeirense, cratense, missão velhense, barbalhense, brejo-santense, mas deve ter outros. E o que eu consegui ainda pegar de comenda foi a comenda Agamenon Magalhães, em Serra Talhada, que ele recebeu. Tem muitas outras homenagens que eu não realmente... Daqui, talvez se estivesse lá na casa dele fosse mais fácil identificar, mas daqui... Então, assim, eu digo sem medo de errar para vocês que o material escrito por Dr. Napoleão ainda não foi aquilatado, não foi. Existem dezenas e dezenas de pastas que eram alimentadas todos os dias com diários, crônicas, poemas, ensaios, pesquisas, entrevistas, que ainda estão por ser dimensionadas. Uma parte delas, eu não sei se vocês conhecem o pesquisador juazeirense, que é Roberto Júnior, da revista Cariri das Antigas. O Roberto Júnior, ele digitalizou uma boa parte desse material, inclusive já disponibilizou nas redes sociais, com um link em algumas redes sociais. Mas ainda tem muito que ser avaliado e compilado. Uma parte desse material está, inclusive, aqui comigo, guardado, esperando um momento para ser revisitado e digitalizado. Inclusive, vou mostrar para vocês aqui, é uma coisa muito importante, é esse livro aqui. Ó. Esse livro é um diário de um tio dele, que esse tio registrava tudo que acontecia na região ali de Porteiras, Brejo Santo, naquela região, ele registrava aqui. Então, tem o dia que Lampião entrou, o dia que Lampião saiu, por onde Lampião passou, quem Lampião matou. E aqui é impressionante esse livro. Quem morreu, quem não morreu, quem acompanhou, quem viu, quem relatou. Então, esse livro, claro, ele está escrito numa letra, às vezes, difícil da gente ler, né? Mas... Por exemplo, você precisa realmente ler. Não sei se dá para vocês lerem aí, é uma escrita muito complicada, mas esse livro é um diário, né, de muita coisa. Por exemplo, o dia que o Coronel Franco morreu, como foi, assim, tudo registrado, entendeu? É um livro interessantíssimo, de registro. Então, eu sei que vai parecer um chavão ou uma louvação gratuita, né? Às vezes fica parecendo isso, dizer que o Dr. Napoleão foi um médico altruísta, abnegado, que preferia atender os pobres, mas meus confrades e confreiras, é a pura verdade. Ele costumava dizer que Dr. Leão Sampaio era um São Francisco de bata, mas eu digo que Dr. Napoleão Tavares Neves era um Santo Antônio de jaleco. Então, para terminar, para não ficar muito comprido, eu gostaria de recitar... Sim, faltou um livrinho, mano. Cadê o livrinho? Ah, sim. Eu falei que ia falar aqui dele, que Dona Socorro, foi um casal que realmente, se você puder escolher assim, um exemplo de matrimônio bem-sucedido, é o casamento do Dr. Napoleão e Dona Socorro. Inclusive, ela publicou, depois que ele faleceu, ela publicou esse livrinho aqui, que são as cartas que eles trocavam, que ele escrevia para ela, em vários momentos, durante os anos, né?
E é um livro muito interessante, porque mostra realmente uma afeição, a harmonia que esse casal tinha e que nunca perdeu ao longo dos anos, entendeu? Uma coisa muito bonita. Então, eu vou recitar aqui, eu sei que o mestre Hindenberg Sena gosta de soneto, eu vou recitar aqui, se não ficar muito ruim para vocês, 3 sonetinhos que eu fiz em homenagem a ele. Um é o Sítio Saco, que eu fiz em homenagem aos moradores daquele paraíso, que era um paraíso para ele e foi paraíso para mim também, porque através dele eu aprendi a amar aquele lugar, a Chapada do Araripe, aquelas pessoas, entendeu? Então, assim, o Sítio Saco. Sobre o abraço verdejante das escarpas, o Sítio Saco se levanta docemente. Do seu repouso até parece que nem sente, da inclemência do mau tempo às duras farpas. Tanta beleza, quando vista por etapas, de pouco a pouco nos envolve totalmente. Tão lindas flores, sabiás que para a gente são anjos ruivos dedilhando suas harpas. Se eu perguntasse a quem habita lá na serra, se por acaso gostaria de mudar, correr para longe e ali deixar aquela terra, eu ouviria certamente em tom preciso. Só mesmo um doido deixaria esse lugar, que sobre a terra é o verdadeiro paraíso. Chapada do Araripe. No extremo sul do Ceará dorme um oásis. Florestas verdes, doces fontes caudalosas, onde as montanhas, as escarpas perigosas, o pôr do sol desenha e pinta em tons lilazes. Tanta riqueza que nos faz sentir capazes de compreender do Criador tão lindas obras. Entre os espinhos nascem frutas saborosas que alimentaram os antigos aroazes. Palma de mão que acaricia 3 estados, Paranapuca, Ceará e Piauí, a tua sombra todos 3 abençoados. E o altiplano colorido então se investe de tal beleza que de todo o Cariri vê-se a rainha das chapadas do Nordeste. E o último eu fiz quando o doutor Napoleão e Dona Socorro eles completaram 50 anos de casados. Aí eu fiz esse soneto. Chama 50 anos. Os 50 anos de vida e doçura, da bela união que meus sogros fazem, são do viver em bênçãos a fatura que os passos da caminhada lhes trazem. Nem chuva nem seca, sol, noite escura, fizeram vergar tamanha coragem. O evangelho sempre foi partitura, foi seu mapa e seu guia, foi passagem. Agradeço a eles tão belo exemplo, que a Deus eu louvo na missa, no templo, por tudo que a vida lhes deu em jorro. Que sangre, então, esse açude do peito, bodas de ouro, de amor e respeito, dos nossos Napoleão e Socorro. Bom, meus confrades e confreiras, era isso. Para falar do doutor Napoleão, teria muito mais, mas eu acho que, em respeito ao tempo e à exiguidade aqui, para não se prolongar muito, acho que a gente poderia ficar por aqui. Vamos à segunda parte, né? Sim. Deixa eu pegar aqui. A segunda parte não vai ter muita coisa, não, mas vamos lá. Bom, é ruim a pessoa falar de si mesmo, mas eu vou tentar falar aqui mais com a emoção mesmo, entendeu? Mais com se estivesse conversando com alguém para contar uma história, né? Eu nasci no dia 4 de agosto de 1973, Teresina, Piauí. Meu pai, Vitorino Lemos Fernandes, minha mãe, Maria das Graças Cardoso Fernandes, ambos teresinenses. Meu avô paterno era português do Porto, Vitorino Ortiz Fernandes. Desembarcou aqui no Brasil em 1900 e chegou em Teresina em 1930. O pai dele havia morrido numa guerra na Espanha. A mãe ficou viúva e casou pela segunda vez e entregou o filho de 5 anos de idade para um irmão do novo marido, né? do padrasto dele, que trouxe ele para cá, para o Brasil, onde ele ficou trabalhando com esse tio, entre aspas, né? Ele veio com 5 anos de idade. Casou com minha avó, Dona Maria Júlia Lemos Fernandes, que era paraense do município de Baião. Eles estabeleceram um comércio bastante próspero aqui em Teresina, chamado Bazar das Novidades, até mais ou menos a época que meu avô
passou pela transição, faleceu em 1951. Portanto, eu não conheci meu avô paterno, que era português. Meu avô materno era Milton Costa Cardoso, nascido no Marvão. Marvão, hoje é Castelo do Piauí, uma das cidades mais antigas do Piauí. As cidades mais antigas do Piauí, todas têm nome de cidades de Portugal. Oeiras, Marvão, Estanhado, essas cidades mais antigas, né? Ele era de Marvão, né, hoje Castelo do Piauí, advogado, formado em Recife, na Faculdade de Direito do Recife, no ano de 1940. Desse período que ele viveu em Recife, ele conheceu Gilberto Freire, Capiba, até o Coronel Zé Pereira, de Princesa, e ele me dizia que chegou a confraternizar com eles no famoso Café Lafayette e também no restaurante Leite, restaurante centenário lá do Recife, o Leite, né? E a pedido do doutor Edgar Altino, que era o professor catedrático de Medicina Legal, tanto da Faculdade de Direito como da Faculdade de Medicina do Derby, do professor Edgar Altino pediu a meu avô que entrevistasse na antiga casa de detenção o ex-cangaceiro Antônio Silvino e também Isaías Vieira, que era o ex-cangaceiro Zabelê, que era de Serra Talhada. Eu, inclusive, cheguei a manusear o caderno com essas anotações do meu avô, mas como eu era muito novo na época, eu confesso que não tinha consciência de ter preservado aquilo, esse material se perdeu, eu fui embora para Recife, para São Paulo, e infelizmente se perdeu. Mas era um registro interessante, num caderno antigo, onde havia essas anotações dele, da conversa que ele teve com Antônio Silvino e com o ex-cangaceiro Zabelê. Então, da minha infância, né, eu gostaria de pontear aqui um momento importante, que foi quando eu assisti pela primeira vez, né, em 1982, o seriado Lampião e Maria Bonita, que foi ao ar pela Globo em 82, né? Rapaz, a minha vida mudou depois desse seriado. Eu fiquei impactado, eu fiquei impactado com a história, com as personagens, com a indumentária, e perguntei a meu avô. Eu sempre tive uma ligação muito grande com meu avô materno. E eu perguntei para meu avô se aquilo era verdade, se aquelas pessoas haviam existido. E ele confirmou. Aí ele foi lá na estante, pegou um livro e me deu de presente. Era o livro da Aglai Lima de Oliveira, Lampião, Cangaço e Nordeste. Eu tinha 9 anos de idade. Eu nasci em 73, foi em 82, né, eu tinha 9 anos. Então, eu comecei a folhear o livro, o que eu conseguia ler, aquelas figuras. O livro tem muita figura em preto e branco, né? E aqui eu vou abrir um parêntese para contar a história desse livro, porque cabe aqui uma verdadeira sincronicidade, como dizia Carl Gustav Jung, né? A sincronicidade é uma maneira de Deus conversar com a gente, né? Segundo ele. Então, em 1971, meu pai, ele trabalhava na finada Telepisa, que era Telecomunicações do Piauí S.A., finada Telepisa, que era a empresa de telecomunicações daqui, né? E meu pai é engenheiro mecânico, né? Então ele foi, era no inverno, estava chovendo muito, e ele foi ajudar a fazer um reparo numa torre lá de transmissão, alguma coisa lá em Picos. E ele foi numa picape da empresa com o motorista. No meio do caminho, eles se depararam com um Fusca atolado. Pararam para ajudar, não tinha estrada boa na época, né? Era a Aglai com mais 2 pessoas. Então, eles ajudaram o pessoal do Fusca a desatolar o carro, e a Aglai se identificou. Olha, eu sou a Aglai Lima de Oliveira, eu participei do programa J. Silvestre, falando sobre Lampião, e fiz esse livro e queria lhe dar de presente. Ela autografou e presenteou meu pai. Meu pai, como não tinha interesse pelo tema, assim que chegou o interesse, né, presenteou meu avô. E aí, em 82, meu avô me presenteou com esse livro. Então, eu acho uma coisa muito interessante, porque o terreno para a pesquisa do cangaço, ele já estava, para mim, completamente adubado. O seriado da Globo foi só a semente. É uma sincronicidade, né? Então, vamos em frente. Da minha adolescência, eu gostaria de grifar aqui a formação de uma banda de rock. Eu tive uma banda de rock, que a gente montou essa banda em 1988.
A banda chamava-se Trombetas do Apocalipse. E eu tocava guitarra e cantava na banda, né? Então, eu estou falando essa questão da banda porque foi através da banda que eu fiz a minha primeira incursão literária. Em 1989, haviam passado pela transição, né, haviam falecido dois dos meus ídolos, Luiz Gonzaga e Raul Seixas. Então, eu ainda comovido, uma grande comoção, a gente ficava tocando as músicas do Raul Seixas, tocava Luiz Gonzaga, e eu ainda comovido com isso, eu resolvi escrever um artigo para cada um, sobre cada um, né, e enviei para um jornal que tinha aqui, que era o Diário do Povo, né? Um artigo era 1 ano sem Luiz Gonzaga e o outro era 1 ano sem Raul Seixas. 1 ano sem Luiz Gonzaga não tive retorno, mas 1 ano sobre o Raul Seixas, eles publicaram com grande destaque, pegou uma página inteira assim, do jornal, e aquilo teve um impacto muito grande em mim também, me teve assim, realmente, eu fiquei muito feliz pelo resultado, tanto de ter feito o artigo, quanto de ter visto o artigo publicado, né? Então, aquilo foi um incentivo muito grande para começar realmente a escrever. Eu já escrevi algumas canções, tinha vergonha de mostrar essas canções, mas a gente começou, por exemplo, a apresentar canções minhas na banda, né? Inclusive, nós chegamos a ganhar um festival aqui, o primeiro festival da canção do Colégio Diocesano, com uma música minha. E depois desse festival, a gente foi convidado para dar entrevista em FM, a participar de, por exemplo, a Quinta Cultural da universidade, a gente ia fazer apresentações lá e tal. Inclusive, chegamos a ser convidados para abrir um show da Roberta Miranda, que nós recusamos, porque a gente achou que não tinha a ver com a gente, lá no Parque Puticabana, no show da Roberta Miranda, mas nós recusamos. Então, a banda, esse período musical foi de 88 a 91, que quando eu acabei ingressando na faculdade, né? Então, em 1991, eu ingressei na Faculdade de Ciências Médicas da Universidade de Pernambuco, a mesma faculdade que o doutor Napoleão havia se formado em 1958. Você vê como são as sincronicidades, né? Então, antes de falar do Recife, dessa ida para o Recife, que foi em 91, né? Eu queria abrir um parênteses aqui para explicar que depois daquele livro da Aglai, né, eu comecei a comprar tudo que se relacionava com o tema cangaço. Vivia nas livrarias quando tinha oportunidade, nos sebos, né? E eu me deparei com os trabalhos do Dr. Antônio Amaury Corrêa de Araújo. E eu tive uma identificação muito grande com a metodologia que ele usava, que era mais ou menos transformar ou usar o consultório odontológico dele como uma espécie de laboratório de coleta de dados históricos, de dados antropológicos, né? E ele pegava esse material, que era fornecido pelo dia a dia do consultório, para fazer os livros dele, né? Então, eu disse a mim mesmo, rapaz, quando eu crescer, eu quero fazer isso aí que esse homem faz. Então, para mim, ir para o Recife foi uma decisão muito fácil, porque, além do incentivo de meu avô, que foi minha grande referência, na verdade, que gostava muito do Recife, havia também a minha vontade de estudar fora e de pesquisar Nordeste, cangaço, tudo isso. Então, eu morei 6 anos e meio na capital pernambucana. Foi nesse período do curso, né, que eu fiz algumas viagens à Serra Talhada, na companhia de um grande colega de turma, que era George Maranhão Conrado, e de Raíssa, que na época era minha namorada. Né? Então, eu conheci o palco, né, de muitos dos acontecimentos históricos do cangaço naquela época, 1995, 1996. Né? Eu cito aqui a Fazenda Pitombeira, a Fazenda Carnaúba, tudo isso ciceroneado pelo Luiz Lorena, grande pesquisador de Serra Talhada, que era parente de doutor Napoleão. Então, Luiz Lorena levou a gente nesses lugares todos, mostrou onde Antônio Conselheiro havia celebrado, como acólito do padre Biapina, não sei o quê. Tudo isso ele mostrava para a gente lá. Nesse período, eu também conheci seu Manuel Dantas Loyola, o candeeiro, que morava em Buíque, né? E também em Serra Talhada eu conheci Davi Gomes Jurubeba,
eu não pude conversar com ele assim, porque ele estava doente na época. Nós apenas chegamos na calçada, ele estava sentado, nós cumprimentamos, mas não pudemos conversar com ele, que alguém falou que ele estava doente. E também, nessa época, nós fomos a Nazaré conhecer o tenente João Gomes de Lira. Aí nós conversamos bastante. Isso foi, acho que foi em 96, não foi? Foi em 1996. Então, através da Raíssa, que é minha esposa, que na época a gente era namorados, e era minha colega de turma, né? Eu conheci o doutor Napoleão, né? Então, eu fui pela primeira vez ao Cariri, nessa época, e nasci, na minha primeira vez que eu fui lá, que eles me levaram lá no Cruzeiro, no Alto da Serra, no Alto da Chapada, eu fiz uma música, que é Barbalha, Crato e Juazeiro, que eu ofereci a doutor Napoleão. E, a partir daí, a comunicação com ele ficou bastante fácil, né? Tanto é que ficou de um jeito que eu só não recebi a carta dele dia de domingo, que o correio não entregava, mas tirando o domingo, a gente menos esperava, tinha a carta dele para a gente ver, correspondência. Então, através do doutor Napoleão, nessa época, eu conheci o Frederico Pernambucano de Melo, na Fundação Joaquim Nabuco, em 1995. Inclusive, eu fui deixar lá parte daquele material que eu falei, que ele levantou para ser usado no baile perfumado, né? Como os punhais que foram feitos pelo Paulo Pereira, no Crato, além de fotos e revistas que ele geralmente mandava para o Frederico. E também ele doou alguns objetos para o Frederico Pernambucano de Melo para preservação. Um deles foi o relógio de algibeira de Sebastião Pereira e uma faca de arrasto de Sebastião Pereira também. Esse material foi exposto na exposição Brasil 500 anos, no ano 2000, lá no Parque do Ibirapuera. Então, quando eu terminei o curso médico, né, em 1997, então eu e Raíssa resolvemos fazer residência médica em São Paulo, né? Como diz o Belchior, naquele documentário O Homem que Engarrafava Nuvens, né? O Belchior diz, o nordestino ou sobe para São Pedro ou desce para São Paulo, né? Então, eu fiz residência em clínica médica no Hospital Santa Marcelina, que é do SUS, em São Paulo, e terapia intensiva também lá. Fiz 2 anos de cardiologia no Hospital São Paulo, da Universidade Federal de São Paulo, Escola Paulista de Medicina, e 2 anos de ecocardiografia também lá nesse hospital, na Escola Paulista de Medicina, tendo finalizado em 2004. Em 1999, a gente se casou, eu e Raíssa, né? E temos 2 lindas filhas, Cristina e Laura. Ficamos em São Paulo até 2007. Em 2007, nós vencemos a lei da gravidade e voltamos para Teresina. Então, antes de chegar aí, eu gostaria de falar desse período em São Paulo, né? Eu cheguei em São Paulo em 1998, né? Depois de ter passado nas provas de residência médica. Imediatamente eu procurei o doutor Antônio Amauri. Na época, ele estava fazendo uma exposição com a Vera Ferreira, chamada Uma Viagem pelo Cangaço, que era patrocinado pela Dana, que era uma firma que mexia com peças, alguma coisa assim. E eu fui à exposição várias vezes e nada de encontrar nem Vera e nem Amauri. Então, eu deixava recado, mas nessa época eu não tinha telefone nem fixo e nem telefone celular. Então, a gente não pôde se encontrar. Quem resolveu o problema foi o doutor Napoleão, que escreveu para o doutor Amauri e passou o contato do meu BIP. Eu tinha um BIP na época, né? Então, ele passou o contato para o doutor Amauri, o número do BIP, e o doutor Amauri passou uma mensagem para mim, dando o telefone residencial dele. Então, eu liguei para ele, nós marcamos um encontro na casa dele, e a partir daí, rapaz, eu acho que não teve um final de semana que a gente não tivesse junto lá. A gente almoçava na casa dele, a família dele virou a nossa família virou a família dele, nós somos acolhidos assim de uma maneira régia mesmo, assim, pela família do doutor Antônio Amauri. E nós convivemos praticamente 10 anos lá. Isso a gente se vendo praticamente toda semana. Então, o doutor Amauri, na verdade, foi responsável pela minha 3ª residência, só que não foi em medicina, foi em cangaço. Então, através dele, eu conheci de perto Dona Mocinha, irmã de Lampião, de quem fui médico, inclusive, ela infartou, e ajudei a tratar do infarto dela. O filho dela,
que é o Expedito. O Expedito, inclusive, tinha 7 anos quando o pai levou no coito lá, e ele sentou no colo de Lampião, o Lampião tirou o chapéu, deu para ele brincar, ele contava isso com muitos detalhes, assim, foi momentos realmente muito, muito bons, assim, entendeu? Conheci Sila. Sila havia caído, fraturado uma vértebra e fraturado o fêmur, e ficou internada exatamente no hospital que eu trabalhava, que era o Hospital São Paulo. E o doutor Amaury me ligou dizendo, Sila está internada no hospital que você trabalha. Então eu fui, me apresentei e conversamos bastante. Inclusive, ela ia fazer uma cirurgia, teve um momento muito interessante, porque ela ia para o centro cirúrgico e ela estava com anemia. E aí eu chamei o médico que estava acompanhando ela, disse, rapaz, cuide bem dessa moça, porque essa moça escapou de um tiroteio em 1938. Quem é essa moça? Essa moça é Sila, rapaz, do bando de Lampião, que escapou de morrer de bala em 1938. Pelo amor de Deus, não deixa ela morrer dessa cirurgia, não. E aí foi muito interessante que ela acabou contando na hora, para mim, para o médico que estava acompanhando, para as enfermeiras, ela contou o dia que escapou lá do Angico. Deixa eu ver o que mais aqui. Sim, aí também, através do doutor Amaury, eu conheci o Leônidas Fernandes dos Santos, que foi um ex-coiteiro de Lampião, de Zé Sereno e de Curisco, que inclusive foi um responsável indireto pela morte de Juriti. Inclusive, o Leônidas tinha a Mauser de Juriti, ele chegou a mostrar a Mauser que ele tinha pego de Juriti. Juriti foi queimado e os pertences de Juriti ficaram na casa dele, na Fazenda Pedra d'Água, em Canindé do São Francisco. Então, com o doutor Antônio Amaury, nós fizemos várias viagens ao Nordeste, né? Morando em São Paulo, mas sempre que podia a gente fazia essas viagens. E para andar nesses locais emblemáticos do cangaço mesmo, né? Conheci Joãozinho de Donana, que é Joãozinho do Rego, coiteiro de Curisco, né? José Alves de Matos, o cangaceiro 25, né? A Fazenda Pedra d'Água, a Fazenda Jacoca, onde Curisco ganhou o apelido de Diabo Loiro, etc. Angico, Piranhas, etc. Então, numa das viagens que nós fizemos ao Nordeste, em 2002, nós tivemos a oportunidade, eu e o doutor Amaury, de examinar o que restava das cabeças de Lampião e Maria Bonita. Aqui eu abro um parênteses para agradecer de coração a Vera Ferreira e a Dona Expedita por terem realmente franqueado, né, esse momento, que a gente franqueado essas peças. A Vera sabia que a gente estava fazendo um livro sobre o cangaço e foi extremamente gentil em dar essa oportunidade, né, para a gente poder manusear essas peças. Isso foi fundamental para o nosso livro, né, que é Lampião, a Medicina e o Cangaço. Então, nós examinamos essas peças, né, na verdade, essas peças haviam sido exumadas no comecinho de 2002, né, por Dr. Lamartine Lima. Essas cabeças, apesar de terem sido sepultadas em 69, em 2002, elas foram retiradas das urnas, lá no cemitério da Quinta dos Lázaros, né, exumadas pelo Dr. Lamartine, e em março de 2002 nós tivemos acesso a essas peças, franqueado pela Vera e pela Expedita, pela Dona Expedita. Então, aí tem uma coisa interessante, porque quando Lampião foi morto, em 1938, essas peças elas não foram seccionadas, elas só foram examinadas pela ectoscopia, quer dizer, só por fora, para ver aquelas características lombrosianas. Então, tinha uma característica que Lombroso valorizava muito, que era chamada fosseta de Vilela. O que era isso? Nós temos uma estruturazinha no cerebelo aqui, que chama vernix cerebelar, e essa estrutura parece um verme, por isso que o nome é vernix. Quando ela é hipertrofiada, ela é grande, ela imprime uma marca no osso occipital, entendeu? Ela imprime uma marca. E essa marca era valorizada pelo Vilela, dizendo que era a marca da criminalidade, era a principal característica que Lombroso dava como estigma de criminalidade, entendeu? Então, Lampião, na época que foi morto em 38, ele não teve a cabeça seccionada e não pôde ser examinada por dentro. Então, só em 2002, quando as urnas foram retiradas para exame, foi que elas estavam destruídas, né? Então a gente pôde ver por dentro, né, se Lampião tinha ou não tinha a tal da fosseta de Vilela, e Lampião não tinha. Então, Lampião não era um lombrosiano nato, né, no sentido que Lombroso
emprestava, né, assim, essas características, né, que logicamente não tem significado hoje, né. Então, em 2005, a gente finalizou esse livro, né, que é Lampião, a Medicina e o Cangaço, né, onde a gente tentou dar uma contribuição diferente à crônica histórica do cangaço, porque a gente achou, não, faz uma nova biografia, particularidade sobre o Lampião, mas isso aí a gente achou que não ia contribuir de forma tão eficaz como se a gente realmente fizesse um trabalho que abordasse algo que nunca tinha sido abordado antes. Então, por exemplo, eu acho que foi um trabalho importante, hoje ele precisa ser revisado e ampliado, mas a gente conseguiu dar uma contribuição importante, por exemplo, sobre a questão do olho cego de Lampião, sobre a questão dos venenos, né, que, na verdade, era um verdadeiro folclore, essa coisa do achismo, de que Lampião foi envenenado. E nesse livro a gente bota as melhores evidências que a gente tem de que não houve veneno, coisa não houve, muito foi bala mesmo, né? Então, em 2007, nós vencemos a lei da gravidade e retornamos a Teresina. Esse livro, Lampião, a Medicina e o Cangaço, a primeira edição foi lançada em 2005. A gente veio, inclusive, lançar aqui no Salão do Livro do Piauí. O Amauí veio, noite de autógrafo, foi muito bom mesmo, uma ocasião muito interessante. E aí, em 2007, eu retornei para cá, e nesse período eu participei de algumas coletâneas de livros, espaços, participei de alguns livros paradidáticos, como, por exemplo, o livro Caatinga, que é do paulista Armênio Uzunian, que é um biólogo, né? Acho que ele é biólogo, e ele fez um livro e eu dei uma contribuição falando um pouquinho sobre Caatinga e cangaço. Em 2011, eu participei de algumas coletâneas e também fui convidado pela Academia Brasileira de Letras para participar de um seminário lá, né? Fazer uma palestra lá a convite do ministro Marcos Vilaça sobre cangaço e literatura. Então, fomos eu, o Geraldo Ferraz, o diplomata e poeta Felipe Fortuna e a Vera Ferreira. Nós participamos desse evento lá. Isso foi em 2011. Então, eu vou mostrar aqui algumas das coisas que eu publiquei, né? Mas só eu não achei tudo aqui. Algumas coletâneas de crônicas, poesia e crônica, Baião de Todos, Identidades, que é também alguma crônica. Aqui também da Bula à Literatura, que é falando da parte médica do cangaço, desse livro. A história da cardiologia no Piauí, 35 anos da Sociedade de Cardiologia do Estado do Piauí. E meu livro, Lampião, a Medicina e o Cangaço com a Amauí, essa é a segunda edição. Em 2016, eu fiz esse livrinho, que é uma coletânea de poemas. Inclusive, ele é oferecido ao doutor Amaury e ao doutor Napoleão Tavares Neves. Alguns folhetinhos de cordel, eu só achei esse, que é Senhor Pereira, o homem que chefiou o Lampião. E também tem um livrinho que eu não achei aqui, que é o Manduladino em quadrinhos. Acho que o Adriano ele tem para vender, que eu não tenho mais aqui, não. Esse livro é a história do índio Manduladino, que é uma espécie de zumbi dos índios, e que, na verdade, eu estou fazendo uma leitura nova sobre ele, que, na verdade, ele é um capitão de cangaço. Inclusive, eu fiz um artigo que foi publicado pelo Adriano na coletânea dele, que é o Sertão em Lutas, né? E que, na verdade, mostrando esse aspecto do Manduladino, que ele é um cangaceiro primordial, ele tem todos os elementos de um cangaceiro primordial. E esse livro que eu fiz, essa história em quadrinhos, né, que foi, eu fiz o texto, as gravuras foram feitas pelo Narciso, que é um grande ilustrador, e foi produzido pelo Wilson Seraine. O Wilson Seraine que fez a produção do livro. Esse livro ganhou um prêmio da União Brasileira dos Escritores, como o prêmio Maria Clara Machado. Foi um livro premiado lá na União Brasileira dos Escritores, no Rio de Janeiro. Então, deixa eu ver o que mais aqui. E também, assim, só para não dizer que eu perdi um pouco essa coisa da música, né, eu fiz um álbum em 2022, que chama Alforge, que são 14 músicas autorais, algumas em parceria. Inclusive, Barbalha Crato Juazeiro, que eu havia composto em 1996, e oferecido ao Dr. Napoleão, está nesse álbum, né? São músicas autorais.
Ele gostava muito dessa música. E, recentemente, eu lancei uma música, é o Tríduo do Padre Ibiapina, com o Wagner Ribeiro, que chama Roda do Mundo. E são algumas canções que no entorno do Padre Ibiapina. Chama Tríduo do Padre Mestre. E uma delas é Roda do Mundo, que é uma parceria do Wagner Ribeiro comigo. E agora, só para terminar, eu estou tentando, né, fazendo, né, um livro que é exatamente botando em livro essa questão do Mandu Ladino, que já está bem adiantado, já tem alguma coisa escrita, mas eu queria fazer um trabalho sobre o cangaço no Piauí, mas eu estou tendo muita dificuldade com as fontes primárias. A gente não tem jornais, infelizmente, muito pouca coisa preservada dos anos 10, 20, dos anos 30 tem, mas dos anos 10 e anos 20 tem muito pouca coisa preservada, eu estou tendo muita dificuldade de levantar a fonte primária. Ainda preciso fazer algumas viagens a São Luís, a São Raimundo Nonato e ao Rio de Janeiro, antes de terminar esse livro. É isso, obrigado a todos, desculpa aí a meia légua de fala, mas era isso. Muito bom, Leandro. Exposição completa. Completa não, sempre fica alguma coisa, com certeza, mas muito produtiva. Realmente um ensinamento para todos nós. Eu vou abrir a palavra, iniciando pedindo aí as vênias do Gilmar e de quem mais levantou a mão, para chamar primeiramente o Beliel. Vamos ao Rio de Janeiro. Beliel, está na escuta? Sim, estou aqui. Estive aqui ouvindo, querido Leandro, cara, que maravilha. Cada vez mais eu te admiro, cara. É impressionante. Toda vez que eu te ouço falar, ou a sua própria presença, você não precisa nem falar. Cara, é um encanto, cara. Realmente, parabéns por tudo. Eu tenho certeza que todos têm a mesma opinião que eu. Então, no princípio da reunião, eu fiz uma chamada, né, sobre a morte do Evandro Teixeira. O Evandro tinha 88 anos, já ia para os 89, sobreviveu a 3 Covids e tinha já a saúde um pouco debilitada no final da vida. Embora eu e ele tenhamos viajado diversas vezes, fomos para vários festivais de fotografia, e ele era uma pessoa muito animada, né? Estavam, inclusive, fazendo um documentário sobre ele, o Walter Firmo, eu e o Sebastião Marinho, que é um outro grande fotógrafo de imprensa, mas, infelizmente, esse documentário foi interrompido por conta do estado de saúde dele. Bom, o Evandro, eu falo aqui porque ele é sertanejo de Irajuba, que é uma cidade lá no sertão baiano. Não sei se o Gilmar conhece, é lá perto de Milagres, para aqueles lados ali de Milagres. E ele depois foi para Jequié, onde estudou fotografia com o primo do Glauber Rocha. Glauber também era lá de Jequié, né? Ou pelo menos daquela região ali próxima a Jequié. E depois Vitória da Conquista. E de Salvador. Oi? Glauber era de Vitória da Conquista, de Vitória da Conquista. Bom, mas está próximo ali, né? Mas eu sei que a família dele tinha relações ali com o Jequié, né? Tanto que esse primo dele é que ensinou fotografia ao Evandro. Assim consta, pelo menos, na biografia dele. Eu não sou daquela época, então estou pegando informações repassadas, né? Mas, com certeza, é um fato isso. E ele se tornou um grande fotógrafo do Jornal do Brasil, não só do Jornal do Brasil, ele é considerado o maior fotojornalista da história do Brasil. E ele tinha um amor muito grande pelo sertão, tanto que ele fez uma longa documentação sobre os, não propriamente sobreviventes de Canudos, porque os sobreviventes foram do século XIX, ele pegou descendentes dos sobreviventes. Para quem foi a Canudos e entrou ali no Parque Histórico de Canudos, no Morro da Favela, tem umas fotografias afixadas assim no alto, algumas são do PRVG e várias são dele, e mais outros 2 fotógrafos, acho que do Boterro também, um outro fotógrafo que eu não me lembro o nome. Mas ele é uma referência muito grande a essa documentação e esse interesse
por Canudos. Ele tem vários livros publicados. Aqui tem um dele com algumas fotografias lá de Canudos, né? Claro que é difícil ver aqui pelo vídeo, né? Mas é isso, é só para fazer um registro, né? Porque ele é uma pessoa tão importante para todos nós. Então, nós que somos de uma academia de estudos desse tema, eu acho que é importante que a gente saiba da existência e do falecimento dele. Excelente, Belial, o seu registro. Vou passar a palavra para o Adriano. Ô, Gilmar, me desculpa aí, é porque eu vou sair, aí depois você fala. Falar do Leandro aí é até difícil, meu amigo, falar de uma pessoa que a gente tem com carinho, como irmão, você que já veio aqui, eu que já o visitei aí em Barbalha, e tive o prazer de conhecer aí a residência do Napoleão. Eu estou só com som, mas eu estou com a foto aqui das nossas primas, né? O Denis descobriu aí que ainda, Leonardo, as filhas... Eu vi. Aí são da panela d'água, tem as raízes aí de floresta. Então, quem conhece essa família, quem conhece o Leandro, a esposa de suas filhas, se encanta, né, Gilmar? Quem os conhece é berço realmente de fruto de uma grande educação. O Napoleão, você sabe que eu queria ter o conhecido e eu tive que ir à floresta, não tive assim... Quando retornei a Jardim, eu já estava doente. E há essa história aí, uma história icônica, até de certa forma. Eu conheci o doutor Napoleão apenas em morte, né, Leandro? Eu fui ao velório e não pude o conhecer em vida. E o dia que eu o conheci foi no velório dele. E eu cheguei à esposa e disse, é a primeira vez que eu estou vendo o doutor Napoleão, mas eu conheço através da literatura. E está aí eternizado, através dos livros. Eu espero esse livro sobre o Jardim, se um dia dispor e realmente reeditar, porque ele é muito importante para o Jardim. E eu fico muito feliz, porque a Academia Brasileira de Estudos do Sertão Nordestino tem como seu primeiro homenageado, com a honra do vaqueiro, o doutor Napoleão Tavares Neves. Depois, o nosso amigo Manuel Severo. Mas nós temos essa honra de ter não só como um patrono, de um grande pesquisador, que é o Leandro, mas também como mérito do vaqueiro, assim como ele, Leandro, gostava dessa profissão tão ilustre, que é o vaqueiro, que eu não chamo nem de profissão, eu digo que é um dom. No meu artigo eu coloco isso, que ser vaqueiro não é uma questão apenas de profissão, mas também de tradição. Então, no lado espiritualista, eu desejo ao doutor Napoleão, onde ele estiver, esse espírito de luz esteja sendo iluminado pelo seu trabalho. Eu fiquei aí, assim, maravilhado, ele atender 60 mil pessoas durante 8 anos, exerceu a medicina até o fim da sua vida, sempre que podendo, ajudando aqueles. Isso é verdade, porque eu ando em Barbalha, pergunto, e as pessoas dizem da mesma forma, de forma espontânea. E a melhor coisa quando se pergunta às pessoas de forma espontânea, elas falam quem era o doutor Napoleão. A sua esposa, eu tive o privilégio de conhecer, uma senhora maravilhosa também, sua filha, que é a esposa do Leandro, enfim. É difícil de falar de vocês, porque eu fico um pouco emocionado, porque eu sei da grandeza que cada um de vocês tem. Aqueles que o conhecem há mais tempo sabem melhor do que isso. Então, parabéns ao doutor Leandro pelas suas colocações, por todo o seu trabalho e pesquisa, e estou aqui para contribuir, para ajudar no que for necessário, e a academia nos honra em ter a sua presença, ter como patrono o doutor Napoleão, e agora com essa belíssima palestra, ao qual nos deixa todo encantado. Então, que Deus ilumine todos vocês aqui presentes, e inclusive a você, Leandro, meu amigo, a todos os seus familiares, um beijo aí às suas filhas, um abraço à sua esposa,
e que fique com Deus. Um forte abraço. Obrigada. Leonardo, Oi, deixa eu falar só uma coisa, que aproveitando o gancho do Adriano aí, pode falar. eu me lembrei de um episódio aqui, nos anos 2000, não me lembro que ano foi, Dr. Napoleão foi homenageado em Porteiras com um posto de saúde, lá no Saco, na região onde ele viveu. A prefeitura construiu um posto de saúde e botou o nome dele. Esse posto está lá, posto Napoleão Tavares Neves. E ele se comprometeu a atender uma vez por mês, lá nesse posto, ele ia atender, de graça, né? Então, ele com mais de 80 anos, ele passava o domingo inteiro, era o domingo que ele ia, né? Passava o domingo atendendo lá os moradores da região do Saco lá. E aí, um dia eu fui com ele, num desses domingos lá, e aí ele disse assim, passe bem aqui isso era o domingo que a gente ia, então no sábado de manhã ele pediu que a gente passasse numa gráfica. Aí eu disse, o que é que você vai fazer lá nessa gráfica? Não, eu tenho que pegar uns receituários que estão lá. Aí eu estranhei, ele mandou fazer uns receituários, eu disse, e esses receituários, o que são? Não, é porque eu não quero gastar os receituários da prefeitura, eu mesmo mando fazer e levo, os que eu for usar, não quero dar ônus nenhum para a prefeitura. Aí eu olhei assim, rapaz, de lascar, né, um negócio desse. Ele mandava, imprimido, o dinheiro dele, mandava do bolso dele, mandava fazer os receituários e levava para não gastar os da prefeitura. E só para ilustrar aqui o que eu estava falando, ó, isso aqui é uma carta que eu achei aqui agora, procurando as coisas dele, que ele mandou para minhas filhas, ó. Ele botou aqui assim, ó. A princesinha Cristina e Laura Neves Fernandes, futuras escritoras de literatura infantil. Aí ele botou, e aí ele mandou, eu fui ver o que é que tinha dentro, era o Choro do Gado. Choro do Gado. A crônica, né? Você vê como ele realmente tinha esse espírito, assim, essa vontade, né? Essa coisa de transmitir, de passar, inclusive, para as novas gerações mesmo. Maravilha. Quem quiser se manifestar, pode ir levantando a mão, pessoal. Luma. Pode abrir seu microfone. É o Gilmar agora, não, mestre? Luma. Oi? Só uma curiosidade, Leandro. Primeiro, parabéns, né? Por apresentar tão bem, assim, o amor que você sente pelo seu sogro, né? Aí eu queria saber, porque ele faleceu em 2022, não é isso? Aí foi na Covid, foi de Covid? Não foi não, Luma. Ele, quando foi no final dos anos, depois de 2014, 2015, ele começou a ficar com a memória ruim, não conseguia mais lembrar o nome de alguns remédios, começou a falhar a memória dele, ele começou a ficar mais em casa, né? E aí veio diabetes, veio essas coisas, teve uma queda e teve uma fratura de fêmur, e aí teve que ficar acamado, e aí desenrolou aí, infelizmente ele não era mais aquela mesma, não tinha mais aquele vigor mesmo, pela limitação da saúde, né? Foi aquela fratura, né? Caiu, fraturou, mas não foi pelo Covid, não. E ele foi um dos primeiros do Conselho do Cariri Cangaço. Aí eu pergunto, como ele entrou ao Cariri Cangaço? Foi primeiro ele ou você levou ele, ou os dois, para o Cariri Cangaço? Na verdade, o Severo foi procurá-lo lá, e aí, algumas semanas depois do Severo tê-lo procurado lá, nós chegamos de férias lá, e ele disse, tem um rapaz aqui que quer fazer um negócio espetacular aqui. Ele vai vir amanhã. Aí o Severo chegou no outro dia e conversou ele e Severo. Isso para ele começar a montar o Cariri Cangaço. Isso foi em 2009. Foi em 2009, né? Foi em 2009. Então, quando eu conheci o Severo já tinha se encontrado uma vez com ele. E aí nós começamos a falar, começamos a montar, o Severo começou a fazer a programação, e ele e eu participamos ativamente da primeira logística do primeiro Cariri Cangaço. Era uma curiosidade particular. Mas foi Obrigada. ele mesmo. Obrigada. Ele faleceu com quantos anos, Leandro? 91. Foi. Eu lembro disso. 91 anos. Obrigada, Leandro.
Aberta a palavra. Sou eu agora. Gilmar. Em primeiro lugar, Leandro, parabéns. Que palestra formidável. Falar de uma pessoa, de uma personalidade como o doutor Napoleão não existe. Inclusive, o que eu quero falar aqui é um entreveiro que houve entre ele e o doutor Napoleão lá no passado. Quando eu levantei a hipótese de senhor Pereira e Luiz Paz, que são primos dele, ter assassinado Delmiro Gouveia, ele ficou muito chateado. E com isso a gente se afastou um pouco, tanto ele como o doutor Amauri, porque o doutor Amauri ficou do lado dele nessa história. Mas eu fiquei muito sentido na época, porque eu tinha uma admiração enorme do doutor Napoleão por tudo que ele representava na época, como médico, como um grande cidadão, como mecenas lá da região do Cariri, que muita gente não sabe. O doutor Napoleão comprou os cinemas do Crato, de Barbalha, para que não se tornasse igrejas da Universal na época. A Universal comprava todos os cinemas da época, e esses cinemas estão hoje todos preservados. Ele não deixou virar essas igrejas evangélicas da época. E com o tempo foi passando, a gente foi tentando chegar. Eu encontrava com ele em todos os eventos, tinha a maior vontade de conversar com ele, mas houve esse afastamento. Mas, ultimamente, conversando com o doutor Leandro até me falou que antes dele morrer, tiveram uma conversa e ele realmente terminou admitindo que realmente que os primos dele, Luiz Padre e o senhor Pereira, estavam realmente na morte de Delmiro Gouveia. Depois que, com o tempo, com o amadurecimento da coisa, viram que eu tinha uma certa razão. É claro, não assumindo que ninguém viu quem matou, mas estavam lá. E ficou triste porque eu queria muito conversar com eles. Mas, através de doutor Leandro, Raíssa, as filhas dele, eu retornei essa amizade. E, ao mesmo tempo, fiquei feliz em saber que, antes dele morrer, ele levou consigo essa tese que eu tanto defendi, que eu tanto fui combatido na época. Então, Leandro, fica aqui meus parabéns a você, meu abraço a toda a sua família e minha admiração para o doutor Leandro. Estou até emocionado aqui, doutor Napoleão. Emocionado até os abraços que faltou, que eu tinha muita vontade de dar nele, porque a minha admiração era muito grande, não só como médico, como pessoa, mas como mecenas, como um homem que você acabou de contar. E fica aqui, viu? A minha consideração, o meu abraço, e que nossa amizade, você sabe que não foi mexida um centímetro com todos esses problemas lá do passado. Eu nunca deixei de amar você, que amar não é que a gente fala amar, que no sentido da palavra acha que amar relaciona a sexo, mas amar é um sentimento grande de amizade, e essa amizade eu nunca deixei de ter por você, nem vou deixar, por você e sua família. E fica aqui, viu? A minha gratidão por sua amizade, e estou aqui à disposição do que você precisar e sua família, viu? Meu abraço carinhoso e meus parabéns, viu? Mestre Gilmar, grande abraço também. Você sabe que a recíproca é plenamente verdadeira. Mas, assim, deixa eu só te dizer uma coisa. Assim, na verdade, ele nunca comprou cinema, não. Na verdade, ele tinha uma preocupação muito grande. Ele não tinha dinheiro. O doutor Napoleão não foi um médico que enriqueceu a medicina de maneira nenhuma. Então, na verdade, o que ele se preocupava muito com o destino dos prédios históricos, mas pela preservação mesmo. Tanto é que, por exemplo, o sobrado, onde Lampião ficou hospedado em Juazeiro, que era do João Mendes de Oliveira, ele chegou a redigir, inclusive assinado pelo Frederico. O Frederico assinou e mandou de volta, e eles fizeram uma reviravolta para tentar preservar esse sobrado junto à prefeitura de Juazeiro, e não obtiveram sucesso. O sobrado foi demolido e construíram um estacionamento lá. Hoje tem um estacionamento lá, infelizmente. Então, assim, ele tinha essa preocupação de preservação, mas ele realmente nunca disponibilizou dinheiro para poder comprar nada disso. Inclusive, tem um fato aqui que eu vou dizer que é uma das únicas posses, assim, do ponto de vista de prédio, de terreno, de tudo, a senhora Beatriz Neves, que foi quem educou ele,
ensinou as primeiras letras, né? Ele cuidou dela até próximo dela falecer. Ele ia frequentemente a Jardim visitá-la, ela morava em Jardim, né? E aí ela um dia, ela já nonagenária, já com 90 anos, ela levou uma queda e quebrou o fêmur. E tinha um risco cirúrgico muito elevado. E ela deixou, ela nunca casou, ela não tinha filhos, ela deixou a casa dela de herança para doutor Napoleão. Doutor Napoleão pegou a casa, chegou lá no hospital e disse: a casa é de vocês, cuidem da minha tia. Ele pegou a casa que ele tinha recebido de herança, deu para o hospital para cobrir as despesas, para cuidarem da tia, até quando a tia faleceu. Ela faleceu com quase 100 anos, né? Quase 100 anos. Então, ele realmente, assim, com relação a bem material, era muito desapegado, ele não tinha isso mesmo. Com relação a essa questão, como eu lhe falei, eu conversei com ele não tinha nenhuma mágoa. Ele disse: não, pelo amor de Deus, no dia que o Gilmar quiser conversar comigo, estou às ordens. Mas ele não encampou a hipótese, não, entendeu? Ele até, tudo bem, admitia que eles estavam na região, naquela presença, mas que eles estivessem indo lá cometer o crime, assassinar Dalmiro Gouveia, ele não compactuava, não, entendeu? Mas que estivesse na região, tudo bem, mas ele dizia, inclusive, eu lembro que no primeiro Cariri Cangaço, eu fui fazer uma apresentação e havia uma indisposição entre o Paulo Gastão e o Amauri. E aí, como eu era muito ligado a doutor Amauri, o Paulo Gastão começou eu dei uma aula lá, e o Paulo Gastão começou a falar umas coisas como se fosse assim, me atacando, mas por tabela para atacar o Amauri, sabe? Para uma indisposição que teve na época, né? E aí ficou aquela coisa, aquele movimento, mais ou menos como você está dizendo aí, aquele mal-estar, mas depois ele me disse: não tenho nada contra o Paulo Gastão, nada disso, não tem problema nenhum, não tenho nenhum rancor, nenhuma raiva, nada disso, de maneira nenhuma. Então, assim, doutor Napoleão era uma pessoa muito, muito tranquila nesse aspecto, entendeu? Mas realmente ele não compactuava, ele não concordava que tivesse sido eles que assassinaram o Delmiro. Isso. Diana, com você. Abra o seu microfone. Isso. Opa! Ô, Leandro, que maravilha, que noite agradável ouvir sobre o doutor Napoleão. Eu estive também nos primeiros Cariris Cangaço. E doutor Napoleão era aquela pessoa maravilhosa. Eu tenho livros que ele me ofertou. E dizer também que o genro dele, o Jairo, é filho de Jairo, daqui de Triunfo, doutor Jairo, né? Isso. Aí eu queria saber, Leandro, você se referiu ao cangaço no Piauí, porque eu nunca vi falar em relação a cangaço com o Piauí. Por gentileza, você pode nos explicar como é esse seu estudo? Posso sim, Diana. Na verdade, aqui teve muito. Infelizmente, é porque não está relatado. Agora, por exemplo, onde a atividade do cangaço aqui foi mais intensa, por exemplo, nesse cangaço, nos arredores de Lampião, por exemplo, foi exatamente nas décadas de 10 e 20, onde realmente teve assim, incursões. Vou dar um exemplo aqui. Houve uma época em que, no começo do século passado, que houve uma febre da exploração da maniçoba. A maniçoba eles tiravam o látex da maniçoba e isso virou uma atividade econômica bastante rentável, né? Então, muitas pessoas iam tentar tirar a sorte, principalmente lá no sul do Piauí, onde tinha uma exploração muito grande de maniçoba. Então, nessa época, houve uma explosão de bandos de cangaceiros, inclusive invadindo cidades. Por exemplo, Jaicós foi invadida por bando de cangaceiro, foi saqueada. E eu tenho algumas evidências, eu não vou dar um spoiler aqui, inclusive de uma incursão de Antônio Silvino aqui. Antônio Silvino fez uma incursão aqui na região de Jaicós, inclusive com o relato do governador, mandando força volante. A dificuldade que eu tenho para poder combater, embora eles não tenham entrado na cidade, mas eles saquearam fazendas, roubaram, fizeram roubo, tudo.
Só que eu não tenho, infelizmente, a dificuldade de jornal é muito grande, dificuldade de fonte primária mesmo. O que eu tenho são as cartas, aquelas mensagens do governador do estado, à Assembleia, quando eles iam começar o ano letivo, começava o ano, né? Eles se reportavam à Assembleia, e ele falava, inclusive, das incursões de Antônio Silvino, uma incursão de Antônio Silvino e algumas incursões de Sebastião Pereira e Luiz Padre. Então, Sebastião Pereira foi realmente atacado na região de Caracol, que fica a 100 quilômetros de São Raimundo Nonato, inclusive com um tenente da polícia piauiense chamado Zeca Rubem, José Rubem de Macedo. Esse tenente, inclusive, ele tem mais de um combate com Sebastião Pereira nessa região. Inclusive, no último combate, Sebastião Pereira é forçado a retornar a Pernambuco, porque não consegue cruzar para descer já Luiz Padre, não, que teria descido por outro lugar. Ele, do Luiz Padre, desce por Uruçuí e vai bater em Goiás, na época, que hoje é Tocantins, né? São José dos Duros. E aí, Sebastião Pereira é forçado a voltar para o Pajeú. Então, aqui teve muita incursão de cangaceiro mesmo. Esse indivíduo que eu falei, que chama Manduladino, ele foi um índio que, isso entre 1712 e 1718, 1718, quando ele foi morto. Esse índio, porque se você pegar as correspondências com a corte, eles falavam muito em índios de corso, ou índios corsários, que eram índios que, por exemplo, tinham as aldeias destruídas e eles se juntavam ali e ficavam saqueando fazenda, roubando gado, e era uma espécie de bando independente, é um cangaço, um proto-cangaço, um cangaço primordial. E esse índio, ele passa a ser nomeado, ele passa a constar o nome dele, o apelido dele, nas correspondências com a corte, porque ele causa uma verdadeira convulsão dentro da província, que chama Manduladino. Ele foi um índio criado no aldeamento jesuíta, que ele, em algum momento, por algum motivo que eu não sei qual é, ele sai de lá, monta um bando e sai aterrorizando a província. Inclusive, ele mata, ele assassina a principal autoridade da província aqui, que era um capitão de campo, que chamava Antônio da Cunha Souto Maior. Ele assassina esse cara. Ele invade cidades, ele rouba gado. Então, tem todos os elementos assim de um cangaço primordial. Tem muitas outras coisas. Obrigada. Lá em Jaicós, passou Padre Biapina, não é? Por lá, no Piauí. Jaicós, Pio IX, Picos, inclusive a igreja de Picos, Nossa Senhora dos Remédios, foi construída por ele. Muito bem. Obrigada. Nada. Mais alguém quer se pronunciar? Gilmar. Com relação ao cangaço, doutor Leandro, Ângelo da Gia, antes da chegada do senhor Pereira lá, ele já estava lá 6 anos antes. Inclusive, chegou a ser até, na época não era prefeito, era intendente de Caracol. Então, é um bom começo de se pesquisar. Quando ele foi para lá, é claro que ele levou os capangas dele, né? Para lá e a atuação dele foi uma atuação de cangaceiro, mesmo chegando a ser intendente de Caracol. Então, já começa por aí. Inclusive, lá, eu acho que você deve ter procurado o Marcos Damasceno, que é um grande historiador dessas histórias da região, e com ele você vai garimpar muita coisa importante a respeito do cangaço na região. É um livro que precisa realmente aparecer, porque quando só fala do cangaço, só fala do Ceará até a Bahia, e nós sabemos que o Piauí teve uma forte influência, inclusive dos pernambucanos que foram para lá, porque muita gente não sabe, mas Ângelo da Gia é primo de Luiz Padre e senhor Pereira, da mesma família. Né? Primos terceiro, mais primos. Ok? Maravilha, pessoal. Estamos às 22h01. Uma noite bastante proveitosa. Cicenato, você quer se pronunciar? Isso. Pode abrir sua câmera. Pronto. Isso. Leonardo, eu só queria falar poucas palavras aqui, parabenizar o doutor Leandro, né? Eu conheci o doutor Leandro, o primeiro Cariri Cangaço, 2009, e também o seu patrono, o doutor Napoleão Tavares Neves. Então, eu voltei ao passado aqui
e parabenizá-los aqui, viu, ô Leandro? Pelas suas palavras. Você deu realmente uma aula sobre o doutor Leandro, né? O doutor Napoleão. Estão me ouvindo? Quer falar mais, Cincinnati? Pode ficar à vontade. Sim. Então, Leandro, também só ressaltar um aspecto aí. Vocês falando aí do cangaço do Piauí, né? E eu tive a honra de ter como patrono o Palha Dias, né? Então, ele fala nas suas obras, os romances históricos, sobre o ciclo da maniçoba. Então, eu até não conhecia, realmente, eu confesso que não conhecia esse lado, né, do cangaço do Piauí, mas as obras do Palha Dias trazem muitas informações, trazem muitas luzes, né, sobre esse tema do cangaço do Piauí. Eu tenho certeza que você já conhece, né, assim, como poucos, a obra do Palha Dias, né? É só isso, e parabenizá-los mais uma vez, parabenizar tanto você, Leandro, como o Napoleão Tavares Neves, que realmente é uma das pessoas mais significativas da cultura do Cariri, do nosso Cariri, dos maiores memorialistas, e sempre ficará, né, registrado aqui na nossa Abras. Obrigado. Idenberg. Primeiramente, boa noite a todos os confrades e confreiras. Realmente uma noite muito produtiva, como sempre tem sido as nossas reuniões, a gente sempre ouvindo e aprendendo. E eu, com certeza, saio daqui sabendo um pouquinho mais. Mas a gente tem que parabenizar aí o nosso confrade pela bela exposição que ele fez, não só do seu patrono, como também da sua própria vida, da sua relação com alguns remanescentes, inclusive, né? Eu diria que eu não sei se ele achou bom que a Cira ficou doente e foi ser atendida por ele, ou se ele achou ruim, né? Porque ele teve um contato direto com a pessoa que trouxe muitas informações para ele. E sobre essa questão do cangaço do Piauí, o Paulo Medeiros Gastão, nesse livrinho, ele faz algumas anotações, né, trazendo algumas referências, algumas indicações, exatamente com o objetivo de que, se aparecesse algum pesquisador que ousasse navegar pelos terrenos do Piauí, talvez encontrasse algumas referências aqui, algumas fontes onde pudesse buscar algumas informações a mais, né? E desejar a todos um resto de semana bastante maravilhosa, né? Um abraço a todos e valeu. Saio daqui muito fortalecido. Faço questão de não perder essas reuniões, porque eu tenho a impressão que eu vou aprendendo um pouquinho. Eu não gosto de falar muito, não, gosto mais de ouvir. Mas acabo aprendendo muito com essas sumidades intelectuais aí do nosso grupo. Muito obrigado. Maravilha. Diana, quer falar mais alguma coisa? Eu quero dizer só que vamos nos encontrar em João Pessoa, se Deus quiser. Ok. Tem mais uma pessoa que levantou a mão, não sei. Mas, independente de qualquer coisa, Júnior Almeida, você está escalado para a reunião nossa do início de dezembro. Lembre-se. Mais alguém deseja falar? Com as apresentações dessas, eu vou dizer o quê? Tem que estudar muito. É isso aí. Pessoal, então podemos encerrar, não é isso? São 22h06, uma noite bastante agradável, proveitosa. E meu boa noite a todos vocês. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Até a próxima. Gominho, eu quero falar com você no particular, Gominho. Viu? Um abraço, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite.